Graça e paz a todos. Lá no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 6, versículo 27, encontramos as seguintes palavras de Jesus a um grupo de judeus que estavam atrás dele. Trabalhem, não pela comida que perece, ou que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Qual é o contexto dessas palavras de Jesus? É aquele conhecidíssimo milagre da multiplicações dos 5 pães e 2 peixes. Milagre este narrado por todos os evangelhos, não apenas por João, mas também por Mateus, Marcos e Lucas. Mas o contexto e a explicação do verdadeiro significado daquele milagre, você vai encontrar melhor e mais claramente no Evangelho segundo João. Por isso, estou aqui te convocando, te orientando a ler o texto de João, capítulo 6, todo o capítulo 6. Então, vamos entender o contexto. Tudo começa quando Jesus estava sendo seguido por multidões. Essas multidões estavam em um lugar ermo, ou seja, um lugar deserto, não havia pão, não havia lugar para comprarem pão, porque estavam longe, todos estavam longe das cidades, das aldeias. E Jesus estava preocupado com aquelas pessoas, inclusive ele diz aos discípulos, olha, eu temo pela vida dessas pessoas, porque eles não têm onde comer, e nem onde comprar pão. E além disso, ele perguntou aos discípulos se eles tinham alguma coisa de comer, e eles falaram, olha, nós precisávamos de muito dinheiro, precisaríamos de muito dinheiro. 200 dias de um salário de um trabalhador comum para alimentar toda essa multidão. Então Jesus disse, então, deem vós de comer a eles. Os discípulos ficaram assustados, mas como assim, Jesus? Não se preocupem, né? E orou e multiplicou, e aquela multidão que, segundo todos esses evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, afirmam eles que eram mais de 5.000 ou cerca de 5.000 homens, apenas homens, fora mulheres e crianças. Então imaginemos ali que tínhamos algo em torno de 8 a 10 mil pessoas que foram alimentadas por Jesus. O mais importante é o que aconteceu depois. Quando Jesus multiplicou o alimento para essa multidão toda, alguns deles, isso João explica, isso está no Evangelho de João, elas queriam arrebatar Jesus, ou seja, pegar Jesus à força e fazer dele o rei, o seu rei. Eles pensaram assim, olha, este sim era o profeta que deveria vir ao mundo, esse sim não vai deixar faltar comida para nós. Jesus, sabendo disso, que eles queriam agarrá-lo e torná-lo rei, Jesus, foi embora. Primeiro porque Jesus disse claramente a Pilatos que o reino dele não era deste mundo, ele não tinha interesse de se tornar o rei político. E sabe, essas pessoas, assim como hoje, não é diferente, elas querem alguém que as alimente, que dê o que eles querem, algo palpável, lhes deu os bens materiais. E era isso que Jesus queria evitar, ele não veio com esse propósito. Mas você já percebeu? Como muitos pregadores usam este milagre da multiplicação dos pães exatamente para ensinar prosperidade. Eles dizem, olha, assim como Jesus multiplicou os 5 pães e 2 peixinhos para multidões de milhares, ele vai prosperar você, vai fazer multiplicar os seus bens, o seu salário, suas riquezas e tudo mais, a sua oferta e blá blá blá. Olha, não é esta a mensagem. Por isso João é tão importante, porque quando eles foram atrás de Jesus, Jesus saiu para não ser feito rei por eles. Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia. Interessante que no outro dia eles descobriram que Jesus havia entrado num barco e ido para outro lado. Mas na verdade Jesus não havia nem entrado no barco, né? Se você ler lá, você vai descobrir como foi que Jesus chegou. Aí é outra história, leia lá.
E quando eles chegaram do outro lado, encontrar Jesus, eles falaram: "Oh, quando chegastes aqui, mestre Jesus", numa sinceridade, sabe, assim, constrangedora, disse: "Olha, vocês me procuram não é porque vocês creem que eu sou o Messias, viram sinais e agora creem em mim, estão dispostos a me seguir. Não, vocês estão me procurando porque vocês encheram a pança, porque vocês comeram e se fartaram, vocês estão atrás de, prosperidade financeira, de riqueza, de alguém que lhes deu pão. É isso, a humanidade infelizmente sempre procura, E aí Jesus diz para eles: trabalhem, não por essa comida que se estraga, mas pelo verdadeiro alimento, aquele que é para a vida eterna. E depois ele vai numa discussão com esses homens, com esses judeus, dizer para eles: que comida é essa? Ele disse: olha, o Filho do Homem vos dará. Na verdade, Jesus diz: eu sou o pão da vida. O verdadeiro alimento que nós realmente precisamos é essa intimidade. É uma comunhão perfeita que Jesus nos dá. Ele morreu por nós e ofereceu a si mesmo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós precisamos nos alimentar dele, como espiritualmente, crendo, tendo uma verdadeira comunhão com ele. Infelizmente, muitos hoje só querem o quê? Comida. Só querem o quê? Riqueza. Só querem o quê? Tranquilidade. Jesus oferece algo muito mais importante. O que você tem buscado em Jesus? Você quer riqueza, prosperidade, tranquilidade, uma vida fácil? Ou você quer realmente uma comunhão perfeita com o verdadeiro alimento, o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus? Creia e humilhe-se e sirva aquele que de fato é o pão vivo que desceu do céu, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.